E aí, pessoal? Olha só, hoje a gente vai dar uma olhada numa plaquinha que é pequena no tamanho, mas gigante no poder. Sério, é uma quantidade absurda de processamento que cabe na palma da mão. A gente está falando da Orange Pi 4 Pro. Imagina só, tem um mini PC, um console para rodar seus jogos antigos favoritos e um cérebro de inteligência artificial. Tudo isso num aparelhinho do tamanho de um cartão de crédito. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Essa é exatamente a promessa dessa placa. Então bora mergulhar de cabeça para entender como isso funciona. Beleza, para a gente entender o que faz essa Orange Pi 4 Pro ser tão especial, a gente precisa, sabe, abrir o capô e dar uma olhada no motor. É no hardware que a mágica de verdade acontece. E no centro de tudo, a gente tem o coração e o cérebro da placa, o SoC, ou System on a Chip, Allwinner A73. Pensa nele como se fosse o centro de comando, sabe? É ele que gerencia toda a potência e faz a placa ser tão versátil. Agora, o que eu acho mais legal aqui é essa arquitetura que eles chamam de híbrida. Funciona assim. Tem dois núcleos, os Cortex A76, que são tipo os velocistas do time. Eles entram em ação para dar aquele gás nas tarefas mais pesadas. Aí tem outros 6 núcleos, os Cortex A55, que são os maratonistas, sabe? Eles cuidam das coisas em segundo plano sem gastar muita energia. E para completar, ainda tem um coprocessador RISC-V, que é super importante para garantir respostas em tempo real. Para quem mexe com robótica, isso é crucial. E esse número aí, 3TOPS. O que isso quer dizer? Quer dizer 3 trilhões de operações por segundo. É muita coisa. Essa é a potência da NPU, a unidade de processamento neural que vem dentro dela. É basicamente um cérebro dedicado só para a inteligência artificial. Perfeito para quem quer criar projetos com câmeras inteligentes, reconhecimento de voz, esse tipo de coisa. Isso aqui, gente, é um dos maiores diferenciais da versão Pro. Suporte nativo para SSD NVMe M2. A gente está falando de uma velocidade de armazenamento que, sério, você normalmente só encontra em PC Gamer e máquina de ponta, não numa plaquinha desse tamanhinho. É um salto de performance, assim, gigantesco. E para fechar o pacote de hardware com chave de ouro, a conectividade é de última geração. Tem Wi-Fi 6, que é super rápido e estável, tem Bluetooth 5.4 e, claro, a boa e velha porta de rede Gigabit, que não pode faltar. Ou seja, tem tudo que um dispositivo moderno precisa ter. Ok, o hardware é impressionante, a gente já entendeu. Mas a pergunta que não quer calar é o que dá para fazer com isso tudo na prática? Bom, vamos ver agora alguns exemplos de como toda essa potência se transforma em projetos de verdade. Que tal começar com um servidor de mídia pessoal? Sabe, tipo um Netflix particular? Com a força desse processador e a velocidade do SSD NVMe, dá para montar uma central com todos os seus filmes, séries, músicas e acessar de qualquer lugar da casa ou até de fora. E olha só, essa citação de um usuário lá do fórum da Orange Pi resume perfeitamente a situação. Ele disse que já tinha tentado fazer isso com o Raspberry Pi, mas que o bichinho era simplesmente fraco demais. Pois é, muita gente passa por isso, esbarra na falta de potência. E é aí que a Orange Pi 4 Pro chega para resolver o problema de vez. Agora, para quem é fã de games antigos, essa placa é um prato cheio. Dá para criar o console retrô definitivo. Imagina rodar os clássicos de várias gerações com um desempenho excelente. E ela não decepciona, viu? Em vários testes, como os do canal Ruivo 3M, por exemplo, ela conseguiu rodar jogos de PSP no dobro da resolução original, tudo lisinho, e não para por aí. Dreamcast, PlayStation 1 e, claro, todos os consoles mais antigos rodam, que é uma beleza. É espetacular. E claro, talvez o uso mais óbvio, mas não menos incrível, transformar ela no mini PC. É só instalar um sistema operacional Linux, como o Debian ou o Ubuntu, e pronto, você tem uma estação de trabalho completinha que gasta quase nada de energia. E é super simples, de verdade. Em 3 passinhos está pronto. Primeiro, instala o sistema. Segundo, já pode sair editando documentos com o LibreOffice, que é uma alternativa de graça para o pacote Office. E terceiro, pode até criar imagens com o GIMP, que é tipo um Photoshop, só que de graça também. É basicamente um escritório inteiro que cabe no seu bolso. Beleza, a gente já viu que a placa é poderosa, é versátil, mas calma lá. Antes de sair montando o seu projeto dos sonhos, vamos passar por umas dicas de sobrevivência, digamos assim, para garantir que tudo vai funcionar direitinho e evitar qualquer dor de cabeça. E a primeira pergunta que aparece em todo lugar, de fóruns ao Reddit, é sempre a mesma. Como é que a gente alimenta essa fera? E olha, a resposta para isso é talvez a coisa mais importante para a placa funcionar bem.
A regra de ouro é não economize na fonte, ponto. Tem que ser uma fonte boa, de 5 volts e 3 amperes, com USB-C e suporte a Power Delivery. Sabe aqueles carregadores baratinhos, genéricos? Esquece. Eles não vão funcionar direito e a placa vai ficar instável. Ah, e uma boa notícia. Sim, dá para usar um Power Bank, desde que ele tenha essa saída PD. Outro ponto importante, o calor. Afinal, um motor potente esquenta, né? A pergunta é, precisa de cooler? Precisa de ventoinha o tempo todo? Então, a resposta é depende. Se for para usar para coisas leves, tipo navegar na web, assistir uns vídeos, um dissipador de calor passivo, aquela pecinha de metal, já dá conta do recado. Agora, se a ideia é botar a placa para sofrer com jogos, compilando código, rodando inteligência artificial, aí sim, uma refrigeração ativa, com a ventoinha, é mais do que recomendada para não ter problema de superaquecimento. Bom, a gente já olhou o hardware, viu o que dá para fazer com ela, pegou umas dicas importantes. Chegou a hora do veredito final. O que essa Orange Pi 4 Pro representa de verdade nesse universo das plaquinhas? Essa comparação com a versão anterior, a Orange Pi 4 normal, deixa tudo bem claro. A versão Pro não é só um upgradezinho, é um salto, e um salto grande. A gente está falando de uma CPU com mais núcleos e mais modernos, uma RAM LPDDR5 que é muito mais rápida, o armazenamento NVMe que muda o jogo completamente, a adição daquele cérebro de IA e o Wi-Fi 6 é outra categoria. Então, para quem é essa placa final? Bom, ela é claramente para quem busca performance de verdade. Para quem desenvolve projetos de IA ou robótica. Para quem é entusiasta e quer montar aquele servidor caseiro super rápido. Para criadores de conteúdo que precisam de um mini PC potente sem gastar uma fortuna. E claro, para todo maker que está cansado de ter uma ideia incrível e ser limitado pelo hardware. E para fechar, essa citação do Ruivo Teme resume perfeitamente a proposta. Pelo custo-benefício dela, é simplesmente excelente. É exatamente isso. A quantidade de performance e recursos que ela entrega por um preço competitivo é o grande trunfo. No fim das contas, a Orange Pi 4 Pro coloca um poder de fogo absurdo num pacotinho minúsculo e acessível. A ferramenta tá aí, na mão. A única pergunta que fica é, com tanto poder assim, o que é que vai ser criado?